É isso. Vamos ouvir o professor Marco Antônio Villa. Tinha uma vovó lá mesmo, né, professora? A vovó do tráfico foi presa, acho que agora na última etapa da Operação Lesa Pátria da Polícia Federal. Professor, bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que disse o ex-presidente e também sobre CPI. É caso para CPI? Por que é que o governo Lula não quer? Por que é que os bolsonaristas querem? Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. Então vamos por partes, né? Primeiro, em relação ao que disse o ex-presidente. Ele continua, como sempre, de hábito, conspirando contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições e contra a verdade histórica, né? Ele fez isso durante 2 anos como vereador no Rio de Janeiro, 28 anos como parlamentar e 4 anos como presidente da República. Não faltam imagens, textos, entrevistas que reforçam o que eu estou dizendo. Portanto, isso é líquido e certo. O que ele disse ontem nos Estados Unidos, e ninguém entende o que o presidente está fazendo lá até hoje, né? Uma boa pergunta. Quem é que está pagando tudo aquilo, etc, etc. Eu sei que há uma lei sobre gastos do presidente da República, mas não se aplica necessariamente a um presidente que está fora do país, por livre e espontânea vontade. E ele disse que todo mundo, que os vândalos e terroristas do dia 8 de janeiro são pessoas de bem, eles gostam de usar muita expressão de bem, né? Não sei como é que é esse conceito, cidadão de bem e cidadão do mal, que é uma invenção dos últimos anos. Não é verdade. Todas as investigações feitas até agora, com amplo direito de defesa, com a participação do Ministério Público, né, de forma transparente, apresenta que tinha um golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que ele esqueceu de lembrar o presidente Bolsonaro. Era um golpe de Estado, do qual provavelmente ele era o chefe, era uma tentativa de fujimorização do Brasil, ou seja, o golpe que o Fujimori deu no Peru, um autogolpe, seria dado no Brasil um autogolpe. Vamos lembrar a reunião do dia 9 de dezembro, né? E aquela reunião daquele triunvirato. Olha que decadência, já teve triunvirato Marco Antônio, Otávio e Lépido. Nesse era Daniel Silveira, Marcos Duval e Jair Bolsonaro. E nós apresentamos aqui todas as notícias, vocês se recordam, quem nos acompanha, a primeira entrevista que ele deu à revista Veja, tem o áudio que a revista apresentou. Ele disse depois, em seguida, ao MBL numa live que tinha dado uma entrevista bomba à revista Veja. O áudio demonstra que o senador Marcos Duval apresenta o presidente da República que está conspirando contra instituições, né? Eles queriam anular as eleições, prender o ministro Alexandre de Moraes, fechar o TSE e manter o Bolsonaro no poder. Só isso. Então, o que ele falou, portanto, ontem na Flórida não corresponde à verdade histórica. Vale uma pergunta também. Onde está Marcos Duval, hein? Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. E com relação à CPI, a grande questão é a seguinte, é diferente da CPI da pandemia, né? A CPI da pandemia o governo não estava agindo e só agiu em relação à compra das vacinas por causa da CPI da pandemia, que é histórica, por sinal. No caso em tela, está todo mundo agindo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, absoluta transparência. E o que vai acontecer muitas vezes é aquela história, uma CPI a gente sabe como começa, mas não sabe como termina, né? Então, quem está propondo a CPI são parte daqueles que estavam apoiando o golpe do dia 8 de janeiro. Não todos, evidentemente, vão ser justos, inclusive a senadora que propôs. Então, vão ser absolutamente justos. Ela deixou clara o seu compromisso com o Estado Democrático de Direito. Então, a senadora Soraya, vamos deixar claro isso. Mas vai revelar o que nós já sabemos, né? Ou seja, que havia uma conspiração golpista como nunca vimos na história recente do Brasil, desde a promulgação da Constituição cidadã, como diz o doutor Ulisses, em outubro, 5 de outubro de 1988.